Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos falar sobre listas, que nada mais é usada, para armazenar vários valores em uma mesma variável. Então vamos começar com um exemplo bem simples aqui. Eu tenho uma variável chamada comidas e eu quero adicionar várias outras comidas a essa variável. Então o que eu faço? Eu adiciono esses colchetes aqui, abro e fecho eles e consigo adicionando vários itens, dentro dele. Então posso fazer aqui arroz, feijão, frango e, por exemplo, colocar mais um aqui, batata. Então se eu der um print nisso daqui que ele vai aparecer exatamente tudo que eu coloquei dentro da minha lista. Se eu usar aqui o comando type aqui dentro dele, ele vai me dizer exatamente o tipo dele, que é uma lista. Então vamos só testar aqui, ele já aparece aqui, class igual a list. E como que eu faço para acessar uma posição específica, dentro dessa lista? Eu simplesmente venho aqui e passo. Ele deu um erro aqui, this objects not callable. Isso acontece porque eu passei um parênteses em vez de uns colchetes. Então é só acertar aqui. Ele começa pelo índice 0. Então aqui eu vou ter a posição 0, 1, 2 e 3. Então se eu passar o 3 aqui, por exemplo, ele vai retornar o que seria o quarto elemento da minha lista, que eu coloquei a batata no caso. Aqui eu também consigo substituir, um elemento da minha lista por outro. Então, por exemplo, eu quero substituir o elemento 0, quero substituir o arroz por um sushi, por exemplo. Se eu vier aqui e fizer isso, passar exatamente o lugar na minha posição na lista, ele vai lá e faz essa substituição. Eu também consigo percorrer ela utilizando um loop for, por exemplo, que nós já vimos em outras aulas. Então vou criar uma variável aqui fictícia de nome x e vou passar a nossa lista com comidas. Então para cada posição aqui eu vou printar o que ele achar em x, para cada posição da nossa lista de comidas. Então ele conseguiu aqui percorrer cada elemento da lista. Quando eu estou trabalhando com lista, eu também tenho vários outros métodos atrelados a ela. Então nós podemos ver alguns aqui. O append, por exemplo. Aqui eu já tenho, todas as opções, de métodos que eu posso usar. O append é um exemplo, o que ele faz? Ele faz um append de um objeto para o final da lista. Ou seja, ele vai adicionar um item lá para o final da lista. Então se eu fizer append ponto o sushi que eu estava querendo adicionar lá, que eu substituí, agora eu quero adicionar, por exemplo, o que acontece? Ele vai lá e adiciona o sushi. Vamos ver mais algum método. Vamos ver o remove. Então eu faço aqui comidas.remove. Ele já aparece ali para mim. Então vamos remover a batata, por exemplo. Vamos dar um print nisso para ver como fica. Pode ver ali que ele acabou removendo. Vamos ver algum outro método aqui, comidas.opop. Isso daqui ele vai remover o último item da minha lista, que no caso agora acabou se tornando sushi, porque ele acabou vindo pelo último append ali. Então pode ver que aqui que ele acabou removendo. Eu posso fazer um insert também, Então vamos aqui, por exemplo, comidas.in. Vamos ver, ele já vai aparecer aqui, ó. Nesse caso ele vai inserir um objeto, só que em um índice em específico.
Diferente do append que eu estou colocando lá no final, com o insert eu posso especificar um lugar na minha lista para inserir esse item. Então posso vir aqui e colocar, por exemplo, abrir e fechar parênteses, colocar o índice 0, né? Pode ver que aqui ele já aparece para mim, ó, o index. Eu tenho que passar um inteiro para ele, ou seja, a posição em que ele está na lista, né? E aqui eu vou passar o meu objeto. No caso aqui eu posso colocar pizza, por exemplo. Então vamos ver como que fica. Ele adicionou exatamente na posição 0, na primeira posição. Uma outra função que eu tenho, vamos ver aqui, comidas, ponto, vamos ver aqui o sort. Ele vai ordenar todos esses elementos na minha lista. Então, o que aconteceu? Ele passou o arroz lá para o primeiro item da nossa lista. Ou seja, vamos só fazer aqui novamente para comparar como ele fica sem o sort. Sem o sort, a pizza vem primeiro, o arroz vem depois. Com o sort, ele acaba ordenando, né, por ordem alfabética, o arroz acaba passando pro primeiro elemento da nossa lista. E vamos ver mais uma função aqui, né, mais um método. A gente pode usar aqui o comidas.clear. O que ele vai fazer? Ele está falando aqui, ó, remove todos os itens da nossa lista. Então, vamos usar ele aqui. Vamos ver o que acontece. A lista vai ficar sem nada. Volta ao ponto 0, onde a gente tinha começado o exercício. Bom, pessoal, é isso basicamente. Listas é algo bem simples. Mais para frente eu vou passar alguns exercícios para nós vermos alguma aplicação prática para isso também. Geralmente quem é engenheiro de dados acaba usando muito, né, algumas dessas funções para fazer o tratamento de dados, né? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí é só colocar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem um like aí se vocês gostaram. E até a próxima aula.